Olá, bem-vindo à disciplina de Modelagem e Simulação de Processos Químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e neste vídeo apresentaremos a implementação do método de Ruji-Kutta de quarta ordem para a integração de equações diferenciais ordinárias utilizando o software livre Scilab. Nós vamos iniciar então o nosso código com aquele cabeçalho padrão, onde eu tenho uma identificação, né, de onde é que esse código ele foi desenvolvido e qual disciplina ele está relacionado, a qual instituto. Eu também tenho a descrição do código para eu conseguir, a partir dessa descrição, saber o que eu espero encontrar nesse código, qual é o objetivo dele e por que ele foi implementado. Além disso, nós temos aquele pré-processamento padrão, que nós já estamos habituados, onde eu faço primeiro uma limpeza de tela e depois uma limpeza de memória com os comandos CLC e Clear, respectivamente. Eu faço aí, então, um retorno onde eu imprimo esses resultados na tela e deixo essa tela inicial do Scilab limitada para a impressão dos resultados com os comandos mod e lines. E a partir daí, eu tenho, então, que formular o código para a implementação do método de Ruji-Kutta especificamente. Nós precisaremos de duas funções nesse caso. Uma primeira função que me indique qual é a equação que eu quero integrar com esse método e uma segunda função que tenha a execução do método em si. E eu vou criar duas funções separadas porque eu posso conseguir extrapolar esse método tanto para sistemas de equações quanto para outras equações diferentes da que eu vou fazer agora, sem precisar modificar a parte do algoritmo de implementação do método de Ruji-Kutta especificamente. Então, só mudando a minha função que especifica quais são as funções que vão ser integradas, eu já consigo, então, a partir desse código, fazer a implementação de outros problemas. Então, essa minha primeira função, ela é uma função que tem como objetivo retornar qual é a função que eu quero integrar. Então, eu vou começar aqui com o nosso function. Esse function, ele vai me informar, então, qual é a fd, que é uma função, nesse caso, de variável dependente e independente, tá? Nós temos aqui, então, variável independente t e variável dependente o y. Nós vamos especificar aqui dentro, então, que a variável y, e aí eu vou colocar maiúsculo para a gente entender que eu tenho y minúsculo como variável independente e o y variável que está lá na minha equação. Por que eu vou colocar dessa forma? Aqui nós, coincidentemente, temos o mesmo nome para a variável dependente, mas ela poderia ser, por exemplo, uma concentração. Então, bastaria que eu alterasse aqui esse y por c de concentração ou qualquer outra variável, qualquer outra nomenclatura, tá? Nós vamos deixar assim para diferenciar o que eu estou falando de variável dependente da função f como um todo, e pode ser qualquer função que esteja aí dentro dessa função f, tá? E da equação que nós temos aqui no canto direito, certo? Eu vou, então, primeiro escrever aqui qual é esse fd, então, que seria a nossa equação, tá? A nossa equação, ela é 1 menos o t, que é a minha variável independente, mais 4 vezes o y, certo? Nesse caso, eu estou pegando uma equação linear para que a gente possa integrar a partir do método também. Ela tem solução analítica e eu conseguiria comparar essa solução analítica com a aproximação numérica a partir do método, ok? Então, esse é o objetivo de utilizar nesse momento, esse primeiro momento, esse problema de valor inicial, certo? Feito isso, eu tenho ainda aqui que implementar o algoritmo do método de Ruji-Kutta. Nesse caso, então, eu vou utilizar aquela lógica que a gente tem para cálculo da aproximação do método de Ruji-Kutta, onde eu vou definir para a quarta ordem 4 constantes, K1, K2, K3 e K4, de acordo com o método. Então, primeiro, eu vou definir aqui, ele vai me retornar essa variável xy, aqui entre colchetes, ok? E eu vou chamar essa função de RK
4, ela é uma função do valor da variável, vamos usar aqui t para manter o padrão, t0, o valor da minha variável, tá? Independente, o valor inicial, o y0, que é o valor da variável dependente no instante 0, o xf ou tf, para mantermos aí nosso padrão de variável independente ser t, que seria o tempo final de integração, e o h, que é o passo de integração, de quanto em quanto nós faremos essa integração. Eu farei também aqui um n máximo, que vai ser um contador, para eu saber quantos pontos eu terei dentro daquele intervalo de integração. Como é que eu calculo isso? Isso seria tf menos t0 dividido pelo passo de integração. E aí eu sei que então eu tenho que executar n máximas vezes esse método para calcular em cada um desses pontos. Eu estou chamando o vetor x, é um vetor que está agregando todos os valores da minha variável independente. E estou chamando de y, e aí eu vou colocar de maneira genérica os dois pontos, ou seja, todos os valores dentro de y ali do y0. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque se por acaso o meu f der um conjunto de equações, significa que eu vou ter sempre esse y também como um conjunto de números, tá? Um conjunto de valores especificados no tempo inicial. Então, eu colocando os dois pontos, significa que eu estou já associando a quantidade de linhas ao tamanho do vetor y. E isso facilita para quando eu for fazer outra integração de um outro tipo de equação. Aqui, então, eu vou fazer o que eu chamo de laço principal, tá? Que é realmente o cálculo. E para isso eu vou repetir essa sequência de cálculos, o número de pontos que eu tenho dentro daquele intervalo. Então, nesse caso, o tempo naquele instante i vai receber a posição xi do meu vetor, um ponto e vírgula aqui no final. O yi vai receber a posição y, todas as linhas e a iésima coluna. E eu vou definir, então, K1, K2, K3 e K4. A constante K1, ela é definida pela função no ponto ti, yi. O K2 é a função no ti mais 0,5 vezes o h. E o yi mais 0,5 vezes o h vezes o K1 que a gente calculou na linha anterior. O K3 é a função f definida em ti mais 0,5 vezes h e no yi mais 0,5 vezes h vezes o K2. E eu tenho, por fim, o K4, que é o f de ti mais h, yi mais h vezes o K3. Para quem tem dúvidas em relação a essas definições, basta consultar as aulas disponibilizadas sobre a teoria do método de Ruji-Kutta, que tem todas essas definições das constantes para o método. Isso, pelo método, então, o yi mais 1, que seria o próximo ponto, ele vai ser o y i, tá? E aí todos os y, ok? Mais h dividido por 6 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4. E aí eu consigo calcular, então, o ponto. Eu vou pedir, inclusive,
para ele imprimir, sempre que ele fizer isso, ele imprimir para mim qual que é o valor do novo YI, tá? Pra gente ir acompanhando isso na tela, ok? Então, aqui, eu vou pôr um printf, e vou fazer uma separação aqui. E vou escrever o seguinte, para t igual y é igual porcentagem f. E vou pedir para ele colocar no lugar ali daquele primeiro porcentagem f o valor de TI e no segundo o valor do y e mais um, que seria esse aqui, ok? Certo? Feito isso, vou colocar aqui um /n para ele sempre ir para a próxima linha. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer a incrementação do x também, tá? Então, o xi mais 1, ele passa a ser igual ao xi mais h. E aí, eu vou continuar isso até chegar no último ponto de integração. Eu tenho ainda que xy, ele vai ser um vetor que vai agregar tanto o vetor x quanto o vetor y, tá? Só que aí eu tenho que ter um y transposto, porque antes eu tinha um número de linhas e um número de colunas, que as colunas estavam separadas de acordo com cada tempo, tá? Então, eu vou fazer semelhante a uma tabela no Excel, onde cada linha corresponde a um y, e aí eu tenho aí os tempos, ok? Do meu sistema e tem os valores relacionados a cada um deles, tá? Essa tabela, então, primeira coluna vai ter os valores de tempo, segunda coluna do y1, se eu tivesse uma outra equação do y2, y3 e por aí vai, ok? Então, agora nós vamos para o programa principal, nós vamos definir realmente o que nós estamos fazendo aqui, tá? A primeira coisa que eu preciso definir são as condições iniciais desse problema. Então, eu vou definir, nesse caso, qual é a condição inicial para a variável y, tá? Então, eu vou chamar isso de y0 aqui, e esse y0, no caso do sistema que nós estamos trabalhando, ele é igual a 1. Além disso, eu preciso definir o instante inicial e final de integração, e eu preciso definir também qual é o passo de integração. Então, aqui, então, a condição inicial para a variável dependente, o passo de integração que eu quero adotar para resolver esse problema. E eu tenho ainda, eu vou adotar aqui um passo de integração de 0,1. Nós podemos, inclusive, verificar a diferença, tá? De um passo para o outro, como é que eu consigo fazer isso. Se é melhor a aproximação, se é pior a aproximação, tá? Nós podemos fazer isso. E nós conseguimos também aqui, precisamos também definir qual é o T0. E qual é o que eu chamei de TF, que é o tempo final. Aqui, nesse caso, eu vou integrar até 2, tá? E aí, nós vamos executar a nossa função. A nossa função, então, ela é executada dessa forma, tá? Lembrem-se que a ordem dos parâmetros, ela é importante nesse caso. E eu vou pedir para esses resultados me serem apresentados da melhor forma que eu achar aqui para esse tipo de método. Como é um método de integração,
o ideal é que a gente consiga criar um gráfico onde eu consiga ver a evolução dessa variável y em relação ao tempo. Então, eu vou fazer aqui, usar o comando SCF, onde eu abro uma janela, e vou usar depois disso o comando CLF, onde eu faço a limpeza dessa janela gráfica. Aí sim, eu vou fazer o gráfico desse sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui plot. Eu vou pegar todos os pontos da primeira coluna, que corresponde ao T, ok? Do vetor XY, e vou pegar todos os pontos da segunda coluna, que correspondem ao Y do meu sistema. Eu posso ainda definir tipo de linha, posso definir cor dessa linha, eu vou colocar aqui então uma linha azul. E eu ainda posso definir o que eu quero que se escreva, tá? Nesse campo, eu tenho, então, um primeiro campo, que seria o título do meu gráfico, e aí eu vou escrever assim, comportamento dinâmico do problema de valor inicial. Mas vocês podem dar o título que vocês acharem melhor aí nesse caso. Qual é a tagzinha para o eixo X e a tagzinha para o eixo Y. E aí, nós encerramos o nosso programa. A gente pode... Então, nós podemos executar esse programa. É só uma correção. Aqui nós colocamos ponto e vírgula, mas na verdade é a vírgula, tá? No K2, K3 e K4 aqui. Podemos executar. E ele vai criar, então, o meu gráfico do comportamento desse sistema, ok? Feito isso, nós temos a solução exata, nesse caso, para esse sistema, e seria interessante que a gente substituísse, então, essa solução. Eu vou criar aqui um for, tá? Vamos colocar aqui, e essa parte seria uma parte além, tá? É importante, que seria a solução, comparação com a solução analítica do problema, tá? Isso, quando a gente tem essa possibilidade, é uma forma de nós verificarmos a influência, por exemplo, do H, que é o passo de integração, na qualidade da nossa resposta. Para fazer isso, eu vou criar um for, tá? Onde eu tenho aqui, primeiro eu preciso criar um vetor tempo, e eu vou chamar de T. Esse vetor tempo tem como, que é colchetes, valor inicial T0, o H é o incremento de tempo, e ele vai até o TF, tá? E aí eu vou fazer para I igual comprimento do tempo, do vetor tempo, menos 1, porque o T0 eu já sei quanto é, e isso já indica aqui que eu vou criar um vetor de Y analítico, tá? Que é a solução analítica desse problema, o primeiro ponto dele é o Y0, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a solução analítica para esse problema, se a gente resolver ele pelos métodos convencionais, fazendo aí a separação de variáveis, a gente consegue encontrar facilmente essa solução analítica. Essa solução analítica desse problema, ela é dada pela seguinte equação. O y e aí o i mais 1, ou seja, a partir da posição 2, ele vai ser sempre 1/4 vezes o t na posição i, tá? Aqui faltou um, tá, gente? 2 pontos, ok? Que é de 1 até o comprimento. Então, vai ser t i mais 1, certo? Menos 3/6
mais 19 sobre 16 avos vezes o exponencial de 4 vezes esse t e mais 1. Eu poderia também, nesse caso, ter colocado no lugar do i mais 1, né, eu ter começado no 2, não era um problema, tá? É só uma questão de implementação. E aí eu tô criando, então, um vetor y analítico aí para fazer isso, ok? E eu vou repetir aqui esses mesmos resultados gráficos, tá? E a minha ideia é fazer sempre na mesma janela. Então, nesse caso, eu vou tirar aqui o CLF, porque ele não apaga a minha janela, e eu consigo fazer os dois gráficos no mesmo local, ok? Só que eu vou modificar. Aqui, eu vou fazer bolinhas vermelhas para identificar a solução analítica, e vou usar, então, esse vetor y analítico aqui para fazer a resposta do meu problema. E eu posso executar isso. E aí eu consigo ter, então, essa resposta em relação ao meu problema onde eu tenho um gráfico azul, uma linha azul, que seria a aproximação pelo método numérico de Fujikuta quarta ordem, enquanto as bolinhas vermelhas seriam a resposta analítica aí do meu problema, certo? Eu posso, inclusive, seria mais coerente fazer o contrário. Eu colocar a resposta analítica como uma linha contínua e o Fujikuta como as bolinhas pelo seguinte. Tenho, nesse caso, o método de Fujikuta como uma aproximação e ela é feita ponto a ponto, tá? O que eu posso fazer aí nesse caso é modificar esse H para verificar como é que isso afeta na qualidade da minha resposta. Então, vamos colocar um H aí de 0,01. Vejam como a resposta ela fica mais próxima da resposta analítica desse problema quando eu estou trabalhando aí com um H menor. Mas vocês podem fazer novos testes para verificar também se é necessário reduzir esse H ainda mais para eu ter uma resposta ainda mais próxima da resposta analítica. Lembrando que reduzir o H significa aumentar o número de pontos que eu tenho dentro desse intervalo. E quando eu aumento o número de pontos que eu tenho dentro desse intervalo, eu tenho um esforço computacional maior. E aí faz com que o meu método também demore mais para resolver esse mesmo problema. Até que ponto nós precisamos realmente trabalhar com Hs muito pequenos para garantir a qualidade de uma resposta? Nós finalizamos esse vídeo por aqui. Obrigada e bons estudos!